Finalmente, em 17 de março de 2003, considerando que todas as vias pacíficas agora eram inúteis, o presidente George Bush cortou as relações diplomáticas com o Iraque e ofereceu um ultimato. Saddam Hussein e seus filhos teriam 48 horas para abandonarem o Iraque, o que encontrou forte reprovação da comunidade internacional, principalmente da Rússia, Alemanha e França. O ultimato foi ignorado e logo teriam início as operações militares no Iraque, ou melhor, isso é o que se diz oficialmente. As primeiras equipes de agentes da CIA já haviam se infiltrado no país em julho do ano anterior, entrando em contato com a resistência curda, que nos meses seguintes derrotaria o Ansar al-Islam, uma vertente do Talibã curda, e parte também do exército iraquiano no norte do país, assumindo uma parte do fronte na invasão no ano seguinte. Além disso, alguns oficiais do alto escalão do exército do Iraque foram convencidos a se renderem quando a inevitável invasão acontecesse. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. No dia 19 de março foi efetuado um ataque aéreo contra uma localidade que a inteligência americana havia informado tratar de um local de visita de Saddam à sua família. Os dados eram falsos e a falha no sistema de precisão de alguns dos armamentos utilizados resultou na morte de pelo menos um civil, com alguns outros ficando feridos. Detalhe, foi reportado depois que Saddam não visitava aquela região há quase uma década. E seria no dia seguinte que teria início as operações de forças convencionais no território iraquiano, com a estratégia de shock and awe, que pode ser traduzido para algo como choque e pavor. Bombardeiros stealth F-117 e navios americanos lançaram mísseis de cruzeiro, bombas inteligentes e bombas bunker buster contra localidades que se acreditavam que a liderança do Iraque estariam se reunindo em uma tentativa de decapitar a força combatente iraquiana, causando um caos na hierarquia. Mas os ataques não foram o suficiente. O principal alvo, o próprio Saddam Hussein, conseguiu escapar da morte. Agora as tropas em solo avançavam pela fronteira em dois eixos principais de invasão. O primeiro eixo seria a responsabilidade do 5º Corpo de Exército americano, seguindo majoritariamente pelo deserto para noroeste, tentando evitar as áreas de maior concentração populacional. No caminho até Bagdá, teriam que conquistar a base aérea de Talir e estabelecer um ponto estratégico no rio Eufrates, em Nasiriyah, e preparar as condições para operar ao norte e ao oeste do mesmo rio. O segundo eixo seria do Corpo Expedicionário dos Marines, que operaria em conjunto com as forças britânicas, que tinham inicialmente a missão de conquistar os principais campos de petróleo na região sudeste do Iraque, depois seguindo um caminho perto do rio Tigre até Bagdá. Caso as duas forças encontrassem sucesso, o 5º Corpo conseguiria isolar a capital pelo oeste, enquanto os Marines cercariam a região pelo leste, agora enforcando as tropas que defenderiam Bagdá. Essa região ficaria conhecida como Zona Vermelha e fora delimitada como o local onde haveria maior probabilidade do emprego de armas de destruição em massa, além de ser uma região em que as forças iraquianas presentes seriam exclusivamente compostas pela Guarda Republicana, já que eram mais fiéis ao ditador, evitando o risco de um golpe de Estado. Um outro eixo foi o das forças britânicas, americanas e polonesas, que trabalharam para tomar as plataformas de petróleo na costa sudeste do Iraque, evitando que fossem destruídas e que o óleo cru vazasse no oceano. Dezenas de países ajudariam o esforço de guerra com munição, inteligência, informações de radar e operações especiais, até mesmo aqueles que se posicionaram contra o conflito na ONU.
Com o início das operações aéreas, foi observada uma movimentação das tropas iraquianas em direção aos campos de petróleo do sul. Sim, mais uma vez o Iraque iria incendiar os poços de petróleo. Os gases tóxicos e o dano ao meio ambiente haviam sido tremendos quando isso aconteceu na invasão ao Kuwait. Então, por essa razão, a invasão por terra começou tão cedo, quase que em conjunto com os bombardeios. O plano original contava com cerca de 2 semanas de ataques aéreos para amaciarem as defesas. E esse certamente foi um dos principais motivos que causou um aumento drástico nas perdas da coalizão contra as forças do Iraque durante o início do conflito. Mas também contribuiu para pegar o próprio exército do Iraque de surpresa, já que pensavam que os Estados Unidos seguiriam a mesma lógica de semanas de ataques aéreos antes de invadirem o país, tal qual fora a invasão na Guerra do Golfo. A fronteira do Iraque e do Kuwait possui um conjunto de trincheiras, arame farpado e outras defesas, sendo essa linha conhecida como Bern. Antes de pisarem no Iraque, ataques de artilharia começaram a disparar munições com fumaça perto das torres de vigilância no lado iraquiano, possibilitando que as equipes de engenheiros americanos começassem a romper diversos pontos da Bern, possibilitando que as tropas conseguissem passar. Meses antes, as tropas americanas construíram uma réplica exata de parte da Bern em outra localidade do Kuwait para realizarem treinos e ver se era possível, em tempo hábil, realizar a passagem dos blindados e soldados para a invasão. Logo em seguida, lançadores múltiplos de foguetes do 1º Batalhão, 39º Regimento de Artilharia de Campo começaram a destruir pontos críticos de munição e comando do Iraque nas proximidades, preparando para o contato com o inimigo. Com a passagem liberada, parte das tropas americanas agora seguiam para o primeiro objetivo, a base aérea de Talil e suas redondezas. E o exército iraquiano não ficaria imóvel. Como estratégia defensiva, além de posicionar a guarda republicana na capital, muitas unidades foram posicionadas ao longo da estrada número 6, que segue quase que junto ao rio Tigre. A 51ª Divisão ficaria a oeste de Al-Bassah, auxiliada por blindados posicionados ao norte da cidade da 6ª Divisão. A 18ª Divisão de Infantaria ficaria em Al-Qurna e a 14ª Divisão de Infantaria junto da 10ª Divisão de Blindados ficariam no caminho entre Al-Qurna e Al-Amara. A 11ª Divisão de Infantaria ficaria nas proximidades de Al-Nasiriyah. Esse posicionamento possibilitava a defesa de ambos os rios, Tigre e Eufrates, formando uma região protegida entre as duas hidrovias. A base aérea de Talil havia recebido o codinome de Firebird e, após a sua captura, uma ponte na estrada número 1 sobre o rio Eufrates deveria ser também conquistada, com essa ponte sendo o objetivo Clay. Assim que as forças americanas chegaram na região, entraram em contato com as defesas do aeródromo e com a 11ª Divisão, logo ao norte. Utilizando o sistema de armas combinadas, que é a utilização simultânea de elementos aéreos, de infantaria, blindados e artilharia em sincronia, as forças americanas conquistaram a pista de pouso com a mínima resistência. Logo, a base aérea de Talil seria um importante ponto logístico de desembarque de reforços, reabastecimento de aeronaves e pontos de partida para as aeronaves A-10 Thunderbolt II. O objetivo Clay foi tomado logo em seguida, formando agora um caminho pelo rio Eufrates para infiltração no país. A 11ª Divisão de Infantaria iraquiana foi logo derrotada, com a perda de apenas um soldado americano ao final de tudo isso. Com essas vitórias, as forças americanas seguiram de acordo com o plano, evitando áreas densamente povoadas para não perder o momento de seu ataque, já que o combate urbano desacelera consideravelmente a rapidez de progressão no campo de batalha. No dia 23, uma coluna de blindados da 57ª Companhia de Manutenção se perdeu e errou a rota que deveriam tomar e acabaram entrando no meio da cidade de Al-Nasiriyah, cujas redondezas haviam sido capturadas, mas a cidade em si não. Os 33 veículos e 64 soldados logo entraram em contato com forças paramilitares iraquianas que devastaram os americanos, que tiveram 11 baixas e 9 feridos, dos quais 7 foram capturados, mas que seriam libertados nos dias seguintes. O próximo desafio agora era a região de As-Samavah,
Portanto, uma divisão de cavalaria blindada americana seguiu para a localidade para proteger 2 pontes que cruzavam o rio Eufrates e liquidar quaisquer tipos de hostilidade na cidade. A ideia era cruzar a cidade, tomar as pontes e seguir pelas estradas 1 e 8 em direção a Bagdá, deixando os iraquianos confusos com relação a qual eixo principal de avanço os americanos seguiriam. O relatório de inteligência fornecido indicava que a população da cidade seria mais amistosa com os americanos, mas o oposto foi o que aconteceu. Os iraquianos haviam consolidado suas posições e pretendiam lutar bravamente pelo seu país. Quando as forças americanas chegaram perto das pontes que deveriam capturar, uma chuva de disparos de RPG foi lançada em direção aos blindados. Um grupo paramilitar do partido de Saddam Hussein, os chamados Fedayeen Saddam, estavam na região e ofereceram muito mais resistência do que se poderia imaginar. O que era para ser apenas um ataque para desviar a atenção do comando iraquiano virou uma batalha de grandes proporções. A unidade americana que lutou inicialmente na cidade não conseguiu tomar o controle local, mas haviam conseguido eliminar cerca de 550 soldados iraquianos, 30 sistemas de artilharia antiaérea e 3 pontos de comandos locais. Para seguir com o momento, a unidade passou a missão de conquistar a cidade para outra unidade, e assim seguiu como ponta de lança para o norte em direção à cidade de An-Najaf. Uma das unidades que ajudaria a terminar de fazer a segurança de Al-Samová seria a lendária 82ª Divisão de Paraquedistas, com o processo terminando perto do dia 25 de abril. Agora, a missão seria o Objetivo Hans, no sudoeste de An-Najaf. A localidade seria usada para a construção de um posto avançado de reabastecimento e logística, onde os soldados poderiam descansar e recompor suas forças. Com pouca resistência, logo a posição foi tomada, mas durante a noite o campo de batalha iria estremecer. Um grande número de Fedayeen entrou em contato com as forças americanas, mais uma vez mostrando ser um inimigo determinado. Com os combates se intensificando, o 11º Regimento de Helicópteros de Ataque, que operavam já os modernos helicópteros AH-64 Apache, iria fazer uma série de ataques mais a fundo em território inimigo na fenda de Karbala, uma área estratégica de enforcamento no caminho para Bagdá. O propósito da ofensiva era destruir peças de artilharia e blindados inimigos na retaguarda da 2ª Divisão de Blindados Al-Medina da Guarda Republicana. E para aqueles que pensavam que esse ataque seria apenas um passeio no parque, logo teria uma grande surpresa. Os mapas fornecidos aos pilotos mostravam que o caminho seria preenchido apenas por desertos, mas, na verdade, se tratava de um conjunto de áreas urbanas com baixa densidade. Nesses locais, canhões antiaéreos foram posicionados além de mísseis que eram disparados com um sistema de radar desligado, sendo pré-programados para explodir em determinadas altitudes. Observadores também foram posicionados em zonas que se suspeitava que teria passagem de aeronaves americanas, que logo comunicavam o rumo, o tipo e a quantidade de aeronaves para os centros de comando por meio de celulares. Além disso, engenheiros iraquianos conseguiam o controle da energia elétrica de cada pequeno vilarejo, podendo cortar ou reestabelecer energia quando quisessem. Quando os helicópteros sobrevoavam as vilas, as luzes eram então ligadas, deixando sua silhueta bem aparente para quaisquer atiradores identificarem os seus alvos no céu e assim derrubá-los. Poucos helicópteros chegaram ao destino da missão devido ao denso fogo antiaéreo e à perspicácia dos iraquianos, com um dos Apache fazendo um pouso forçado, com a consequente captura de toda a sua tripulação, resgatada apenas um mês depois. Dos 31 helicópteros da unidade, 30 continham danos resultantes de fogo inimigo. No 5º dia da invasão, um fenômeno interrompeu o avanço americano no Iraque. Uma gigantesca tempestade de areia que, apesar de ter sido prevista, não pôde ter sua magnitude calculada antes. Toda a região logo apresentou um céu avermelhado com uma poeira cor de ferrugem cobrindo tudo o que tocava. A visibilidade era de 10 metros ou menos constantemente, e quando esse fenômeno se misturava com chuva, havia a formação de um enorme lamaçal. No início, destacamentos de infantaria realizavam ataques durante as brechas da tempestade, mas logo ela se tornou tão severa que não havia mais o que fazer.
Assim foi ordenado que fosse feita uma pausa para o descanso das tropas, que já estavam há dias em combate. Enquanto isso, aeronaves voavam acima da tempestade e atacavam posições da Guarda Republicana com armas de extrema precisão. A zona de ataque das aeronaves se estendia de Al-Qut, no Vale do Rio Tigre, até a fenda de Karbala e durou do dia 25 de março até o dia 27 daquele mês, sendo uma das fases da invasão menos documentada. Isso aconteceu devido ao fato de a maior parte dos repórteres de combate estar em terra, longe das aeronaves e sem alcance visual das missões. Agora, o 5º Corpo de Exército Americano estava em uma situação longe da ideal. Ao longo do seu caminho rumo ao norte, ainda havia pontos de contato com os Fedayeen, em grandes quantidades na retaguarda da sua tropa, e ainda não havia informações concretas sobre as tropas iraquianas na fenda de Karbala. Então, em conjunto com as forças dos Marines que lutavam pelo leste, realizaram missões de patrulha nas localidades já ocupadas para destruir forças inimigas restantes, sejam aquelas que haviam sido ignoradas ou as remanescentes de forças combatentes maiores que já haviam sido derrotadas. Após essas missões iniciais e a consolidação dos ganhos territoriais já conquistados, foi planejada uma nova ofensiva, tentando surpreender os iraquianos novamente pela velocidade. E no próximo vídeo, veremos como esta última ofensiva promoveu a queda de Saddam e o fim da guerra do Iraque. E se você gostou dessa história, fica aqui as sugestões de leitura sobre este tema. Na descrição deste vídeo deixamos os links de acesso direto a você. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.